é que a gente ensina algo para as crianças, gente? Eu sei que aquela criança precisa aprender tal coisa. Como é que eu vou ensinar? É falando? É explicando? Não, gente. Não é falando, não é explicando. Não é dessa forma. Quando a gente fala de ensinar a criança, né? Ensinar a criança, é complicado a gente pensar nisso, né? Porque, principalmente pensando nos pequenos, como é que a gente vai ensinar algo para os pequenininhos? Então, assim, quais que são os erros comuns que a gente comete quando a gente quer ensinar algo para a criança, né? Vou falar sobre isso, gente. Primeira coisa é querer ensinar. Imagina lá, né? Um bebezinho lá, um pequenininho, de 9 meses. Eu chego para ele e falo assim: olha, eu vou te ensinar uma coisa muito legal hoje. Então já começa por aí, porque a criança não vai nem compreender a sua explicação, nada disso. Ele vai aprender por ele mesmo, né? Então, assim, querer ensinar uma criança pequena a fazer alguma coisa já vai contra o próprio desenvolvimento infantil, porque ele não está preparado para parar e ouvir a sua explicação, né? Ouvir o que você está ensinando para ele, né? Então, querer explicar demais, dar sermão, né, gente? Nossa, o que tem de gente que explica demais para as crianças. Olha, hoje vai acontecer tal coisa, você precisa fazer tal coisa, porque senão depois não vai ficar bem, sabe? Por exemplo, a professora manda uma tarefa para uma videoaula para uma criança de 2 anos de idade. Aí o pai lá em casa, a família fica, não, você precisa fazer essa aula, meu filho. Você precisa lá ficar assistindo sua professora, senão você não vai aprender nada que essa professora vai te explicar. Aí do outro lado a professora fica explicando um monte de coisa para aquela criança. Tá tudo errado, a criança não consegue acompanhar essa explicação tanto do pai quanto da professora. Ah, porque imagina, se você não prestar atenção na aula, você não vai aprender nada. O que é não aprender nada para uma criança de 2 anos de idade? Esse é um outro erro comum, é a gente ficar falando na orelha da criança e dando sermão. Você não vai ensinar absolutamente nada para ela, muito pelo contrário, ela vai se sentir agredida, ela vai ficar fazendo uma força para entender uma coisa que ela ainda não é capaz por conta do próprio desenvolvimento infantil. Já vou falar como é que funciona esse desenvolvimento, tá? Vamos olhar para os nossos erros primeiro, depois tudo vai fazer sentido lá na frente, tá? Outra coisa também que você não está ensinando nada para a criança é falar uma coisa para a criança e fazer outra. O que eu vejo demais, professor gritando, mãe gritando, pai gritando, sabe? Vamos ficar quieto! Prestem atenção no que eu tô falando! Vocês não podem ficar falando alto assim! E eu tô lá falando alto, me esgoelando, gritando que nem doida. Como é que eu quero que a turma fique quieta, que meu filho pare de gritar, se eu estou agindo da mesma forma? A gente está ensinando? Não, a gente não está ensinando. Sabe por quê? Tem uma coisa que é o seguinte, sabe aquele ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso mesmo. Isso não serve para as crianças, gente. Não serve. A criança não vai fazer o que você diz. A criança vai fazer o que você faz. Então, essa é a regra número 1 se a gente quer ensinar algo para a criança. Se a gente, por exemplo, quer ensinar que a criança fale baixo, a gente precisa falar baixo. Se a gente quer ensinar para a criança, para ela ser uma criança educada, nós temos que ser adultos educados. Se a gente quer que a criança coma de boca fechada, a gente precisa comer com a boca fechada. Se eu quero que a criança agradeça, que a criança saiba agradecer, falar um obrigado, se eu quero que a criança, né, peça por favor, a gente tem que agir da mesma forma. Mas eu já vou falar de conteúdos, tá? De conteúdos.
conteúdos de atividades, né? Já vou chegar nisso, tá? Então, outro erro também que acontece demais e que prejudica demais todo o aprendizado da criança é deixar uma coisa, por exemplo, e depois outra, sabe? Eu falo para a criança: olha, você não pode comer doce antes da refeição. Aí um dia eu tô lá, toda, né? Aí no outro dia, mãe, posso comer doce? Pode, vai. Aí no outro dia, não pode comer doce. Aí no outro dia, ai, come, vai. Como é que a criança vai aprender alguma coisa, gente? Ela vai aprender que a gente não pode confiar em ninguém. Ela vai aprender que as pessoas não sabem o que falam. Ela vai aprender que tudo é muito instável. Ela vai aprender que ela não sabe mais de nada da vida, porque cada hora a mãe fala uma coisa, o pai fala uma coisa, a professora fala uma coisa, os adultos de referência cada hora falam uma coisa, cada hora agem de um jeito, e elas ficam, meu Deus! O que está acontecendo? Que mundo eu estou? Então é isso, a gente precisa passar segurança para as crianças, para elas ficarem tranquilas, para elas saberem que as regras existem, os combinados existem, e com isso elas vão aprender. Elas vão aprender que realmente isso não pode, que realmente a minha mãe, eu posso confiar no que ela fala, porque ela cumpre, né? O que ela fala. Então, se a gente fala uma coisa e depois fala outra, a gente age de um jeito, depois age de outro, isso aí a gente está atrapalhando todo o aprendizado da criança. Primeiro porque, sabe, ela não vai aprender mesmo se ela pode ou não, né? E porque ela vai ficar insegura. E quando a criança fica insegura, aí começa a vir, né, em outros âmbitos. Ela começa a ficar sem saber se colocar, ela fica toda desestruturada porque ela precisa de um porto seguro, e o porto seguro é o adulto para a criança, sabe? O adulto é tudo na vida da criança, o adulto de referência, sabe? Ela confia plenamente no adulto. Se o adulto tá lá se ela tá lá em cima do muro, o adulto fala pula, ela vai pular para aquele adulto que ela já tem um vínculo estabelecido. Só que se esse adulto não dá um chão para essa criança se localizar, né, tanto de rotina, né, e de regras e de combinados firmes, essa criança vai ficar perdida. Aí ela vai se fechar. Por que ela vai se fechar? Porque ela vai ficar com medo. E o medo faz com que ela se feche. E daí ela não vai se abrir para o mundo e não vai aprender da melhor forma possível. Tá? Então, assim, a gente tem que olhar para tudo como um todo, tá bom? Outra coisa também, né, que atrapalha o aprendizado das crianças. Tela. Tela atrapalha tudo. Tela não serve para nada. A criança tá lá, a gente acha que ela tá aprendendo alguma coisa, mas ela não tá aprendendo. Ela não tá aprendendo sobre o mundo. A criança tem que aprender, né, com os sentidos, com tudo, com o corpo todo. Na antroposofia, o Steiner diz que nós temos 12 sentidos. A gente conhece os mais famosos 5 sentidos, né? Então, a criança, para ela aprender verdadeiramente, para ela se construir, para ela ir formando toda essa base, né? Adquirindo o repertório, fazendo, né, as conexões do cérebro, as sinapses, sabe? Para o resto da vida, a principal fase da criança, de 0 aos 3 anos, que é onde tudo está lá, pronto para fazer as melhores conexões, né? De vida real, de mundo real, tridimensional, né? A gente coloca a criança na frente da tela, ela não está fazendo conexão nenhuma. Ela só está aprendendo lá a ficar hipnotizada. Porque a tela vem tudo pronto, a tela não tem fantasia, não tem imaginação, não tem criatividade, não tem troca, não tem jogo, não tem vida. Ai, mas o meu filho aprendeu o abecedário no desenhinho que mostra as letrinhas A, B, C, D, E. E nossa, o meu filho tem 2 anos, tem 1 ano e meio e ele já reconhece todas as letras do abecedário. O que isso vai mudar na vida da criança? Absolutamente nada, porque não é o momento dela aprender letra de abecedário e ela vai simplesmente imitar. Ela está aprendendo
com uma tela e vai simplesmente reproduzir, e não vai ter sentido nenhum para ela falar A, B, C, D, E, F. Ela não vai conseguir formar frases, não vai conseguir formar palavras, para ela que não vai fazer sentido nenhum, porque ela ainda não sabe realmente ler. Sabe? Isso vai aprender lá na frente, gente. Não precisa ter pressa para isso. Muito pelo contrário, agora ela precisa conhecer o seu próprio corpo, a sua própria casa. Ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa se esconder, ela precisa se relacionar com os outros, com a família, ela precisa ouvir, ela precisa sentir, ela precisa se frustrar. Até ela não frustra ninguém, só vai frustrar quando acaba a bateria. Né? Ah, porque eu quero aquele filminho, já sei como é que é aquele filminho, eu vou lá e assisto aquele filminho 500 vezes. Tudo do mesmo jeito, tudo robotizado. Cadê as sutilezas da vida? Se sou eu cantando para o meu filho, eu posso cantar 100 vezes a mesma música e cada dia que eu cantar, cada momento que eu cantar vai ser diferente. É isso que importa. Vai ser real, vai ser vivo, vai ser orgânico, sabe? Então, tela não ensina nada. Tela é bom para o adulto. Para o adulto ficar com a criança paradinha ali, só. Porque para a criança, zero. E a tela é quem vai estar educando as nossas crianças. Sim, isso está acontecendo muito, gente, nessa época de pandemia. Eu sempre falo das telas e eu vou voltar sempre a falar das telas, porque realmente é um problema de saúde pública. Essas crianças crescendo, sendo educadas com robô. Então, outro grande erro também é esse, achar que as crianças estão aprendendo com as telas. É um grande erro, porque tem muito mais, assim, se eu sou um adulto, eu vou aprender com as telas, ó. Vocês estão, de repente, aprendendo alguma coisa, absorvendo alguma coisa do que eu estou dizendo. Se eu já estou preparada para isso. A criança pequena, pro desenvolvimento dela, ela não está ainda preparada para esse tipo de aprendizado, entendeu? Então, está na fase errada. Não é que na tela não tem conteúdo, na tela ninguém sabe o que fala, porque na tela. É porque ela precisa do mundo real para ela aprender. Ela precisa se movimentar, ela precisa de movimento, ela não precisa ficar, ela não tem que ficar parada lá. Ela só vai aprender através das vivências com o seu próprio corpo e as vivências do mundo real, onde ela vai pegar as coisas, onde ela vai sentir o cheiro das coisas, onde ela vai ver a tonalidade das coisas, onde ela vai ouvir o som real das coisas, onde ela vai ver que a galinha é uma galinha de verdade, onde ela vai ver que o passarinho é aquele bichinho que voa e ele é daquele jeito, ele não é a cara do passarinho do desenhinho, sabe? Ela precisa conhecer e vivenciar o mundo real, porque isso sim é o que faz sentido para ela. Tá? Depois que a criança balançar bastante no balanço, depois que ela andar bastante em cima de um tronco de areia, de árvore, sabe? Vendo todo, descobrindo no seu próprio corpo o seu equilíbrio, depois disso, quando chegar lá na frente, ela vai aprender sobre física, sobre equilíbrio, sobre lei da gravidade, as coisas todas, ela vai aprender tudo isso. Porque ela vivenciou tudo isso. Isso está no corpo dela. Tem marcas na vida dela, na infância dela. Se as crianças vão vivendo só com esse estímulo aqui, de robozinho, ou com estímulo só no cognitivo e no intelectual, onde elas também não estão preparadas. Primeiro, esse cérebro, gente, que nem eu falei, eu vou falar sobre o desenvolvimento do cérebro da criança. Quando a gente entende, seres humanos, né? Quando a gente entende um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento, a gente consegue compreender como é que a gente, então, vai se aproximar dessa criança, sabe? Para ir ao encontro dessa criança e proporcionar à criança aquilo que ela precisa, né? Então, quando a criança chega no mundo, a gente chega no mundo aquele bebezinho, ela vem com o quê? Com esse cérebro reptiliano, que é nessa região mais baixa, que são os instintos de sugar, de mamar, de chorar, se está com fome, de fazer cocô, fazer xixi, aquela coisa assim que os animais têm e que não precisa pensar para fazer nada disso. Isso já é orgânico, já é biológico, já acontece naturalmente. Tá? Em cima tem o quê? Tem o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Que esse sim tá lá, recheado de emoção, e chora, e fica com raiva, e aquela coisa totalmente descontrolada, desenfreada, né? E junto com isso vem essa força de vontade de explorar o mundo, de desbravar, de querer tocar tudo, de querer pegar tudo. Né? Ela vem com essa força muito forte, a criança, força muito forte,
né? E que o nosso papel tá aí para falar, opa, aqui você vai, aqui, opa, mas ela precisa, ela já vem com essa força, né, do movimento e da vontade de desbravar tudo, de pesquisar tudo, porque isso é necessário para ela. Que dela vai querer pegar um copo mesmo e vai querer virar, e vai querer tocar, e vai querer sentir, vai querer ver que barulho que esse copo faz, e vai querer ver que som que esse copo faz, e ela vai descobrir tudo isso tudo é pesquisa para o resto da vida. E isso vai estar fazendo as conexões lá dentro da cabecinha da criança, lá do cérebro. Opa, isso ela já sabe, opa, isso ela descobriu, opa, isso ela vivenciou, isso tudo, do mundo real, né? Dos sentidos. Qual que é o cheiro disso? Qual que é o som disso? Né? Qual que é o peso disso? Qual que é a textura? Qual que é a cor? Nossa, que interessante. Então, tudo, né? Com esse mundo real. Para lá na frente dar nome aos bois. Se a criança não tem essa vivência do mundo real, ela não vai aprender verdadeiramente. Se você quiser ficar ensinando para a criança o abecedário, ela vai decorar e amanhã ela já vai esquecer, porque aquilo não vai fazer sentido nenhum para ela aprender, né? Não tá nessa fase. Ó, então, isso a gente tem que cuidar muito desse desenvolvimento, porque depois, o que acontece? Ao longo da primeira infância é que vai desenvolvendo o neocórtex, que é a razão, que é o intelecto, que é tudo. Ele vai estar pronto para o aprendizado, para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender, sabe? Outras coisas, é nessa outra fase depois dos 7 anos. Estão adiantando? 6. Tem gente se adiantando ainda mais, o que é um absurdo, o que é um crime com a infância, sabe? Então, assim, depois, tudo bem, a criança já pode ter responsabilidade, a criança já está pronta para ficar mais parada, para entender, mas depois que ela vivenciou muito, experimentou muito com o próprio corpo, tá? E esse cérebro ele vai ter a maturidade mesmo com 21 anos de idade. Então, assim, a gente tem que respeitar essas fases do desenvolvimento da criança. Por exemplo, se eu fico dando muita explicação para a criança, querendo que ela entenda aquilo que eu estou dizendo, querendo que ela aprenda simplesmente com aquilo que eu estou falando, sabe? Ela vai estar tendo que fazer uma força que não existe ainda. Mas ela vai se esforçar. Pode até ser que um dia ela entenda o que você disse antes da hora dela entender. Mas ela vai entender depois de muito esforço, depois de muito sofrimento. Porque ela quer te agradar. A criança gosta de agradar o adulto. A criança gosta de responder ao pedido do adulto. Se a criança não responde, gente, não é porque ela não quer. Não é porque ela é uma criança teimosa, birrenta, porque ela não tá. É porque ela não consegue. Porque não está pronto ainda. Entende? Sabe essa coisa de ficar querendo estimular demais, de ficar querendo explicar demais e querer que a criança entenda as coisas? Ela não entende. A criança sente. Porque o cérebro límbico dela, sim, está pronto. Então, assim, não adianta eu falar para a criança, olha, você não pode pular a janela aqui, não pode subir na cadeira e colocar o corpo lá, porque você vai cair. Isso aqui é alto e você vai morrer. Ela não vai entender. A gente sabe que ela não vai entender. Por isso que a gente protege as sacadas das casas, por isso que a gente protege as janelas, por isso que a gente não coloca que fique fácil para a criança subir, porque ela vai subir e vai cair. Porque eu posso falar 1000 vezes, ela não vai entender. Ela não vai entender porque não está pronto, não é porque ela é ignorante, burra, porque ela não quer entender. Entende? A gente consegue entender já. A gente, né? É isso que a gente espera de ser humano, um adulto, que entenda as coisas. Então, aí para vocês eu posso sim vir aqui e ficar falando um monte de coisa e o nosso raciocínio é capaz, mas a criança não. Então, assim, ficar falando muito é uma agressão para a criança. A criança precisa, nesse primeiro setênio, ela precisa dessa força toda que ela tem, dessa vitalidade para terminar de construir os seus órgãos, está tudo em construção. A criança cresce muito, principalmente dos 0 aos 3 anos, gente. O bebezinho tá ali, pequenininho, acabou de nascer, desse tamanho. Imagina, com 1 ano e meio, 2 anos, já tá correndo, pulando, já tá grande. Então, é a fase que a gente mais cresce na vida, é essa fase, sabe?
Nem na adolescência a gente cresce tanto. Então precisa de muita energia, precisa de muita saúde, de muita vitalidade. E se a gente fica querendo ensinar as crianças, querendo que ela faça força, né, nesse intelecto, tudo isso, a gente vai estar indo contra o próprio desenvolvimento. Aí a criança, por querer, né, fazer, cumprir com aquilo que você está falando, ela vai se esforçar. Só que ela vai roubar essa energia, né, que é para a construção física de tudo, do corpo, da musculatura, enfim, ela vai roubar essa energia para ir para um lugar que não está preparado para isso ainda. Tá? E pode causar sequelas e danos, inclusive. Tá? Então a gente tem que cuidar. A criança pequena tem que brincar. Brincar com o mundo real. Brincar com as pessoas. A gente precisa descrever as coisas. Tá? A gente não pode ir contra isso. Porque isso não é natural para as crianças. Então, como é que as crianças aprendem? Né? Outro erro grande também é a gente não cantar para as crianças, a gente não contar história para as crianças, né? A gente não trabalhar com essa imaginação, com essa fantasia. Você quer ensinar alguma coisa para a criança? Deixa a criança brincar livremente. Você quer ensinar alguma coisa para a criança? Conte histórias para as crianças. Você quer ensinar alguma coisa para as crianças? Cante para as crianças. Sabe? Assim, é essa a regra. Construa um ambiente para que elas possam explorar. Se for na natureza, melhor ainda, porque a natureza é riquíssima de sentidos. Sabe? Se tem lá um pé de chuchu, a criança já pega o chuchu, já coloca um palito de fósforo, o chuchu já virou um porquinho naquela brincadeira. Gente, isso é muito rico. A criança, sabe, tá montando, tá organizando toda essa questão dessa plasticidade do cérebro, dessas sinapses e tudo, desse imaginário, dessa fantasia, para lá na frente, quando você chegar com todos os conteúdos intelectuais e tudo mais, ela já trabalhou bastante com tudo isso, ela está preparada para receber tudo isso. E tela vem tudo pronto. Tela não faz a criança pensar, nem imaginar, nem nada. Então, assim, esse brincar, esse ambiente, esses materiais, essa natureza, esse espaço para correr, para se relacionar com o outro, isso é o principal trabalho para a criança. A criança vai aprender dessa forma sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, né, se relacionando, sobre como é que funciona tudo é nesse brincar, certo? Livre. Que é diferente também da gente ficar ensinando a criança como é que ela tem que brincar, de que jeito que ela tem que brincar. Isso é ensinar. Como é que a gente ensina a criança? Não ensinando. Não ensinando, tá? Outro jeito, então assim, é esse ambiente apropriado para a criança crescer e se desenvolver, né? E também nós, a criança vai aprender com a gente, como nós somos. Então, assim, se a gente quer que a criança aprenda um monte de coisa legal, a gente tem que ter dentro de nós um monte de coisa legal. Se a gente quer que a criança seja uma criança respeitosa, que respeite os outros, que respeite a natureza, que respeite o mundo, a gente também tem que respeitá-la e também tem que respeitar o outro, respeitar a natureza, respeitar o mundo, né? Se eu quero que a criança, por exemplo, não jogue lixo na rua, eu não vou jogar lixo na rua, né? Se eu quero que a criança leia e seja uma criança inteligente, né? Se você está preocupado com isso lá para ela passar na faculdade, então você também precisa ler, precisa ter hábito de leitura e assim por diante, né? Se eu quero que a criança ande, eu não vou pegar essa criança e ficar ajudando essa criança a andar, gente. Eu estou atrapalhando essa criança. Deixa a criança andar no tempo dela, do jeitinho dela. Eu vou proporcionar esse ambiente para ela poder, sim, fortalecer a sua musculatura. Para ela poder rolar, para ela poder engatinhar, para ela poder escalar, para ela poder subir, para ela poder descer.
ter coisas para ela poder apoiar e ficar em pé, e depois ela vai sentar, e depois ela vai apoiar e vai ficar em pé de novo, e depois ela vai sentar, tudo isso ela tá se fortalecendo, aí depois ela vai soltando a mãozinha, deixa ela descobrir o seu próprio equilíbrio, deixa a criança. Se eu dou a mão, o que acontece? A criança já vai aprender a andar com esse equilíbrio de alguém segurando. E o que eu estou fazendo? Atrapalhando a criança. Atrapalhando a criança. Porque ela não vai descobrir o seu próprio equilíbrio. Aí quando eu solto a mão, o que acontece? Pum, a criança cai. Pode até ser que a criança ande mais rápido, mas ela vai andar de uma forma desequilibrada. Ela vai ser uma criança que ela cai mais, que ela tropeça mais, sabe? Que ela vai demorar mais para correr e ter o domínio do seu próprio corpo, porque a gente atrapalhou, entende? Essa criança, a gente criando esse ambiente para que ela possa se fortalecer por ela mesma, ela vai crescer de uma forma autônoma, de que ela é capaz por ela mesma de ficar igual o adulto em pé, porque ela está aprendendo com aquele adulto que anda, né? Porque se não é o adulto que anda, ela também não ia ter vontade de andar, tá? Tem que nem esses casos aqui que eu vou falar para gente, para ilustrar mais. O caso do menino lobo, do menino que cresceu com pássaro e tudo mais. Então, assim, é ter pessoas de referência, ou o amigo, né, ou o irmão mais velho, né, pessoas que a criança confia. Então, aquilo vai sendo tudo exemplo para ela. Agora, essa criança, ela vem com essa força que é natural, essa força de crescer e de ser igual, né, a essas outras pessoas que estão falando, estão se comunicando, estão andando, estão correndo, estão brincando, né? Então, com isso, ela vai ter essa vontade. E daí, pode até ser que ela demore um pouquinho mais, e tá tudo bem também, se ela demorar um pouquinho mais para andar, se ela não andar dentro daquela linha, sabe, do tempo que os pediatras. Gente, cada um é um. Cada um é um. O importante é a gente respeitar o tempo de cada criança, tá? Sem ficar forçando e ficar atrapalhando. Aí deixa a criança andar sozinha, gente. Ela vai, a hora que ela achar o equilíbrio dela, sabe? Que ela vai apoiando, ela vai andar um pouquinho ali, vai dar um pouquinho ali. Se ela quiser vir em mim, que legal, vem. Depois ela vai, mas eu não vou ficar ajudando essa criança a andar. Aí o que vai acontecer? Quando ela descobrir o seu próprio equilíbrio, o seu próprio corpo, ela vai sair andando, vai dar um gol, vai ver uma bola, vai chutar, vai fazer gol e vai estar forte. Forte, confiante, já descobriu o seu corpo, descobriu o seu equilíbrio. Então, assim, é muita coisa que a gente para ver e a gente atrapalha. A gente atrapalha o desenvolvimento e o aprendizado das crianças. Primeiro que a gente quer ficar explicando tudo, quer ficar ensinando tudo e não é assim. A criança vai aprender na vivência, no jogo dela com as coisas, dela com você, desse mundo real. A criança vai aprender através da observação, tá? Ela vai observar as pessoas e não só observação de gestos, de caras e de jeitos, né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, tem gente que olha minha filha e fala, Fabiana, ela é sua cara. Eu olho os traços, ela não é a minha cara, mas ela tem o meu jeito, então parece que ela é minha cara. Porque tem muitas coisas que ela aprendeu comigo, né? Então, assim, é isso. Então, ela vai aprender nesse ambiente, vai aprender nessa troca e vai aprender nessa observação. Agora, se a gente quer ensinar para as crianças da melhor forma possível, nós temos que ser um adulto muito legal, sabe? Muito bacana, com caráter, com respeito, com ética, porque a criança daí ela vai crescer dessa forma, tá? E é nesses primeiros anos, do 0 aos 3 anos. É a base. Então, você que está aí, que é professor, você tem que saber muito da sua responsabilidade em relação a esse ser, porque você vai estar formando essa criança para o resto da vida. Você aí, que é pai, que é mãe, tem que saber que esse é o momento e que você precisa agir com respeito com seu filho, precisa saber que ele tem as suas vontades, precisa não ficar gritando. Eu sei que às vezes não é fácil, mas a gente precisa sim trabalhar. E quando a gente vai escolher alguma creche, alguma instituição para os nossos filhos, a gente, em primeiro lugar, a gente não tem que ver a apostila que esse professor vai trabalhar, gente. A apostila para uma criança de 1, 2, 3 anos, 4, 5.
a gente não tem que ver essa apostila, a gente tem que saber quem é esse professor, que pessoa que ele é. Será que ele ama essas crianças? Será que ele ama essa profissão? Será que é um professor educado, respeitoso, íntegro? É isso, porque essas crianças vão passar mais tempo com o professor, muitas vezes, do que com nós, adultos, pais, familiares. Então, assim, se a gente quer que as crianças sejam crianças, adultos fortes, bacanas e confiantes, a gente tem que saber quem são esses adultos que estão com essas crianças. E quem são e essas telas que não podem ficar, né? Então, quando a gente pensa na música, a música ela ajuda demais em todo esse aprendizado, né, gente? A gente já sabe que a música estimula o ser humano quase que por completo, tudo, e de uma forma natural. A música não vai ficar fazendo força no intelecto, porque a gente está falando de sentimentos, de sensação, que é desse cérebro que já está pronto e que está tudo bem, que depois, né, vai vir um raciocínio para ajudar a controlar todas essas emoções. E a gente também, como adulto, vai ajudar a criança que está fazendo birra, que está fazendo manha, né, a controlar tudo isso, que para ela também não é fácil. Mas a música, sabe, é um estímulo natural, tá? Se a criança precisa se sentir amada, precisa se sentir acolhida, precisa, sabe, presenteie as crianças cantando com a sua voz. Cantando, ela vai aprender a falar, sabe? Ela vai aprender os vocabulários. Se relacionando com a criança, ela vai aprender relação, se relacionando com música, ou não, né? Mas se relacionando verdadeiramente. A música, principalmente as músicas de rotina, o que ela faz? A música de rotina, ela não explica para as crianças as coisas. A música descreve o que está acontecendo no momento. Lembra que a criança ela precisa do concreto para ele fazendo as relações. Esse mundo abstrato para a criança pequena ainda não existe. Ela não consegue acompanhar esse raciocínio, não consegue ainda. Né? Então, ela precisa do que está aqui, do que é desse momento do agora. E quando a gente descreve as coisas para a criança, isso é uma maravilha, porque ela vai aprendendo o significado das coisas que estão aqui. Esses são os óculos da mamãe, tá? Isso faz sentido para ela. Se ela pegar isso e você descrever, né, do que está acontecendo agora. Isso é importante. Ela precisa aprender a falar, ela precisa ir dando nome aos bois. Né? Agora, o que não é, olha, filha, então, porque eu vou ter que sair agora, porque eu tenho que ir lá na loja, porque eu tenho que comprar um monte de óculos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque quebrou a lente, não sei o quê. Você vai falar, meu Deus, o que é isso? Que mundo é esse? Mas é importante. E essas canções, né, tanto as de brincadeira, como as de rotina, as de comando, de tudo isso, elas vão ao encontro disso tudo, porque elas descrevem o que está acontecendo. Se eu estou brincando lá com o amigo sapo, né, eu estou lá pulando, né? Então, eu estou dizendo que o sapo pula para frente, que o sapo pula para trás. Então, eu estou trazendo toda essa brincadeira no meu corpo, entende? Do que está acontecendo aqui agora. As canções de rotina, a canção que a gente canta para o sol, para a chuva, para o vento, quando as coisas estão acontecendo no momento, é o melhor estímulo para as crianças. Se você quer ensinar alguma coisa para as crianças, prepare muito bem esse ser. E a música, ela atua por completo no ser humano. Né? Então, assim, é brincar, é música, é história também, que a história também contribui, principalmente nessa questão do imaginário, da fantasia, que a música também contribui, sabe? É ter esse espaço e ter esses adultos. Então, assim, é esse brincar livre. Se eu dou tinta para as crianças, deixa a criança fazer o que ela quiser com a tinta. Deixa ela experimentar, deixa ela misturar as cores da tinta, porque ela vai descobrir que o vermelho com o amarelo, nossa, deu o quê? Eu não sei, não entendo muito de cores, mas vai dar uma cor muito louca, azul, talvez. E daí, ela vai, tudo isso é aprendizado, é vivência, é isso que precisa. A criança não precisa ficar sendo dirigida o tempo todo, dizer que o sol é amarelo e que ela tem que pintar o sol de amarelo ali naquela apostila. Isso a gente tá o quê? Fazendo assim, ó.
A criança pode ter o sol preto se ela quiser pintar, porque é importante para ela agora é imaginação e criatividade e fantasia. É isso que ela precisa. Ela não precisa entender as coisas do jeito que a gente quer que elas entendam. Deixa elas viajarem agora, tá? Mais para frente elas vão saber que o sol é amarelo. Não tem como. Amarelo, aliás, né? Pode ser vermelho também. Enfim, por exemplo, o que acontece? Se eu tô lá na casa do ninho, o que a gente sempre fez com as crianças, né? Então tem um momento lá que a gente coloca papel, craft, aberto no chão, com um monte de tinta, tinta da terra, para não ter problema da criança ficar com um monte de química no seu próprio corpo, tudo ali. Aí as crianças vão se lambuzar. Mas, a partir do momento que elas estão se lambuzando, elas estão lá se lambuzando. E elas estão o quê também? Como elas têm os neurônios espelho, elas estão também observando a professora. O que será que a professora está fazendo com essas tintas? Fabi, eu quero ensinar as crianças a desenharem bonito, a pintarem bonito com essas tintas. O que você tem que fazer, então? Então, você precisa pintar bonito. É isso. Então, o que a gente faz? Na casa do ninho, as crianças estão lá, pintando do jeitinho delas, e a professora está lá, pintando bem bonito. Molhando o pincel bem bonito, fazendo um desenho bem bonito, com degradês, com detalhes, com tudo bem bonito. Aí a criança vai ficar olhando e vai falar: nossa, eu quero fazer igual a minha professora. Isso é muito legal. É desse jeito que ela vai aprender. Aí ela vai começar a tentar imitar o que ela viu e que ela achou bonito. E assim ela vai aprender. Não é a gente pegando a mão dela e ficar falando: não, não passa aqui, não, não passa ali, não, você passou da linha, não, você pintou fora. Não. A gente precisa fazer bonito. Então é dessa forma que a criança vai aprender a fazer coisas bonitas, se a gente fizer bonito, para que ela tenha oportunidade nesse ambiente de aprender com você e de te ver e de te observar. Né? Agora, isso é o quê? Isso é nutrir a alma da criança. A gente está nutrindo a alma da criança. Então, a gente vai tendo atitudes que a gente gostaria que as crianças conquistassem. A gente tem isso dentro da gente, na nossa vida, porque a gente acredita nisso e a gente acha importante isso. E daí, com isso, a gente vai nutrindo as crianças, fazendo o belo, agindo de forma bonita, para a gente ir servindo de exemplo e para a criança ir aprendendo. A hora que vê, a criança está pintando tão bonito quanto o professor. Sabe? Então é isso. A gente está lá no tanque de areia brincando, né? Aí a criança tá lá, né? E cavoca, e pega um negócio, e pega areia, e põe areia na boca, e sente areia, e é muito legal, porque é tudo isso que ela precisa, desse tato do corpo inteiro, e tá tudo bem, né? Aí o professor tá ali perto dela, quietinho também, sabe? Brincando na areia também. E ele tá lá fazendo coisas legais, tá lá construindo um castelo, tá lá fazendo bolinhos, tá lá fazendo coisas bem bonitas, onde está trabalhando com as mãos, que é importante as crianças trabalharem com essas mãozinhas, para essas mãozinhas ficarem bem fortes, para depois ela aprender a escrever. Entende? Aí esse professor tá ali junto. O professor não tá em cima da criança. Olha, é assim que faz. Não, não é assim. É assim. Olha aqui, ó. Todo mundo é assim, ó. Você pega a sua mão e faz assim. Gente, isso tá errado. Deixa a criança, ela é capaz, estando num ambiente saudável, com adultos de referência bacanas, essa criança vai aprender tudo isso.
A hora que a gente menos esperar, essa criança já construiu um super castelo com pontes, com rio, com tudo, tá? Então, a gente tem que cuidar muito disso, gente, e parar de inverter as coisas. A apostila não serve para as crianças, atividades direcionadas não servem para as crianças. O que serve para a criança é esse ambiente sadio. Por exemplo, na casa do ninho, o que a gente pensa? A gente pensa assim, tá, eu preciso criar o melhor ambiente para a criança poder crescer saudavelmente e se desenvolver da melhor forma possível. Então, nesse ambiente, o que tem? Tem muita música, em momentos certos. Do mesmo jeito que tem muita música, tem também muito silêncio, muito tempo. É esse ritmo da nossa respiração, do nosso pulmão, sabe? A expansão e a contração. Então, isso é natural de nós seres humanos, a gente está em sintonia com a nossa própria natureza. O que tem ali fora, tem aqui dentro também. Então, e construir tudo isso de uma forma bem harmoniosa, bem harmônica, bem gostosa esses momentos. E o que a gente tem? Nesse ambiente, tá? Então, quanto mais natural é melhor, então a gente vai proporcionar os brinquedos, quanto mais naturais, melhor, já que a gente não pode viver dentro de uma floresta. Mas se a gente tem um parque, esse parque é com grama, e que quando chove, vai virar lama onde tem terra. E o mundo é vivo e as crianças precisam relacionar o mundo real com as modificações que acontecem. A vida é essa. Esse é o aprendizado das crianças, sabe? De que as coisas se transformam e se modificam e tem tudo lá uma regência maior, né? E tem as estações. E que legal quando tem a primavera, olha quantas flores. E a natureza ensina muito para a criança, ensina a criança a ter paciência, de que a flor vai demorar um pouquinho para brotar, sabe? Para aparecer uma linda flor, e que tudo tem o seu ritmo, e que tudo tem o seu tempo, e que às vezes ela vai pisar numa pedrinha descalça e vai doer o pé, e tá tudo bem, porque ela vai aprender a olhar mais aonde pisa, porque se ela pisar naquela pedrinha pontuda, vai doer o pé. Isso tudo é aprendizado. Então, o que mais que eu posso ter nesse ambiente? Além de adultos educados, amorosos, respeitosos, né? E que queiram se nutrir e se modificar e se transformar, se autoeducar, né? Que tenham essa proposta, porque ninguém é perfeito, mas a gente trabalha para ser e nunca vamos ser, isso que é legal. Mas assim, é importante a gente estar aberto para isso, porque também é importante para a criança aprender isso com a gente, de que a gente está se esforçando para o melhor dela, e a criança também vai aprender que na vida a gente precisa muitas vezes se esforçar para fazer o melhor, né? Então, tá vendo? Que ela não está só aprendendo os gestos com você, o jeito que você fala, ela está aprendendo também aquilo que está lá dentro de você, entendeu? Que às vezes nem você sabe direito, mas a criança está lá absorvendo tudo. E que mais que eu preciso ter nesse ambiente? Então é natureza, então é silêncio, é música. Aí tem o momento da história. Olha que legal. Aí tem o momento das artes, das misturas, das tintas, né? De coisas que elas possam explorar com esse tato, que lembrando que o tato não é só na mão, o tato é no corpo todo. Né? Aí tem esses apoios, que se ela é pequena, para ela poder apoiar, para ela poder subir, para ela poder escorregar, para ela poder descobrir o seu equilíbrio, para ela poder balançar, para ela poder, sabe, experimentar o seu corpo e as possibilidades. Então, tenho tudo isso nesse ambiente que essa criança vai crescer. Né? E o que mais que eu acho importante para essa criança ter? No caso da Casa do Ninho, né, eu achava importante as crianças comerem alimentos orgânicos. Tudo bem, não temos todas essas possibilidades em todos os lugares. Mas sabe, é o todo, o que mais que é importante para a criança? Sabe, tinha um dia lá que era o dia da música, só que não era a música normal da gente cantar, que cada semana ia um instrumentista convidado para nesse ambiente ter lá. Um dia tem um violino tocando, alguém tocando um violino, gente.
no ambiente. Ninguém chega para a criança e fala: olha aqui, vamos aprender sobre o violino. Agora todo mundo vai sentar e vai ficar quietinho, porque vocês têm que ver a apresentação do violino. Aí você já quebrou o prazer da criança. Aí você já quebrou o aprendizado, porque ninguém aprende sem prazer, sabe? Então, se a gente tem lá esse espaço e um dia lá tem uma pessoa linda e maravilhosa tocando um violino, criança que quiser chegar perto e ver esse violino, ela vai fazer isso. A criança que não quiser, ela não vai. E tá tudo bem, e tá tudo certo, porque só ela sabe o que é melhor para ela naquele momento, nós não sabemos. Então essa liberdade é importante, tá? E limite também, e regras, que nem eu falei no começo dessa live. Então assim, o que mais que a gente tem nesse ambiente? A criança vai crescer aprendendo com o ambiente. Nós adultos fazemos parte desse ambiente. E é todo esse ambiente. Se é um ambiente muito barulhento, com muito. É televisão ligada, é rádio, é gente falando ao mesmo tempo. Isso é confuso para a criança, isso é ruim para a criança. Tá? Então, assim, temos que cuidar desse ambiente. O que mais? Né? Então, lá tinha um dia, por exemplo, de cantigas brasileiras. Poxa, que legal! E uma professora só para cantar as canções da nossa cultura, para fazer esse resgate. E a criança está aprendendo com ela, cantando e ela brincando com quem quisesse entrar na brincadeira. E a hora que a gente via aquela outra criança lá quietinha, brincando lá com um trenzinho, estava de olho aqui e aprendendo. E daí, na outra semana, essa criança já estava mais perto. É respeito pela individualidade de cada criança. É assim que ela vai aprender, porque quando ela vier, ela vai vir com muito prazer. Ai, gente, é tanta coisa que eu tenho vontade de ficar aqui 3 horas falando. Então, só para ilustrar essa questão da educação, por imitação desses neurônios espelhos, gente, quando eu falo, e é muito sério isso é muito real, a criança não vai aprender com aquilo que você fala, ela vai aprender com aquilo que você é. Tá? Então, a gente pode pegar aqueles casos, por exemplo, do menino lobo, né, que aconteceu, um menino que foi criado com lobos. Então, assim, pegaram ele com 4 anos na floresta, né? O que aconteceu? Ele perdeu essa principal fase de desenvolvimento das sinapses. Perdeu por uma coisa de ser humano, né? Ele adquiriu no ser lobo. Então, todas essas conexões, que são as conexões que eu falo nessa principal fase de desenvolvimento, né? Foi conectado assim: eu preciso aprender igual lobo, andar igual lobo. Então, era um menino que andava com quatro apoios, se comunicava como lobo, né? Queria comer, gostava de comer carnes vermelhas, sangue, caçar galinha. Isso que ele aprendeu, e para ele isso estava tudo certo, porque foi nesse ambiente que ele cresceu. Aí depois que descobriram ele, com 4 anos, que os caçadores acharam ele na floresta, com 4 anos, começaram a conversar com ele, a ensinar ele a falar que nem humano, a ensinar ele a viver como humano. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele se comunicava com linguagens de sinais e, né, mas ele não conseguiu aprender a falar. Porque essa principal fase, que é do momento onde a criança aprende a falar, ela não foi utilizada para isso. Então essas conexões se fecharam. De repente, com muito esforço, né, com muita estudo, com muita coisa, ele poderia até tentar, mas ele não conseguiu. Então, isso é muito sério quando eu falo dessa questão das crianças pequenas, de ficarem sem estímulos, de ficarem em frente às telas, ou de ficarem, sabe, aprendendo tudo de um jeito inverso, de um jeito errado, contra o próprio desenvolvimento infantil. Tá? Que tem a história também do menino que cresceu com pássaros. Como é que ele falava? Que nem pássaro. Que nem pássaro. Acharam ele com 7 anos, dentro de um apartamento onde ele só convivia com pássaros. Quando ele ficava nervoso, o que ele fazia? Batia as asas igual pássaro. Ele andava ciscando igual pássaro. Porque é isso que ele aprendeu. Com os neurônios que ele chegou, que são os neurônios espelhos, ele vê e ele aprende. Né? Então,
A criança vai aprender com a gente, com aquilo que a gente é, né.